noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui lutando com a tecnologia para que possamos conseguir fazer as transmissões em todos os locais, ainda com alguma dificuldade aqui, mas estamos aqui de novo para mais uma leitura com mate. E hoje, depois de ontem termos falado sobre os acontecimentos são algo impessoal e neutro e que nós nunca devemos reprimir um impulso generoso, Epicteto vem nos trazer hoje uma colocação em relação a defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessa pessoa que você gostaria de ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Você tem um diário? Pode ser um caderno também. Anote o que está tentando ser, de modo que possa consultar sua autodefinição. Descreva exatamente a conduta que quer adotar para que possa mantê-la, não só quando se encontrar sozinho, mas quando estiver na companhia de outras pessoas. Então, Epicteto nos leva a refletir sobre a pessoa que nós gostaríamos de ser. E essa pessoa, com certeza, ela tem algumas características, tem algumas qualidades, tem alguns comportamentos. E para que nós possamos, nos manter, dentro daquilo que nós gostaríamos, nós precisamos ter bem claro quem nós gostaríamos de ser. Então, é neste momento que ele nos diz quanto é importante nós estarmos rascunhando, escrevendo sobre isso e voltando sempre a observar que tipo de pessoa que realmente você está tentando ser e se essas anotações estão realmente de acordo com aquilo que você quer, se aquilo representa verdadeiramente quem você é. Porque uma coisa é imaginar assim vagamente, quem nós gostaríamos de ser. Outra coisa é você ter escrito lá, eu sou uma pessoa assim, 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 acredito nisso, 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 defendo isso, não gosto disso, Então é diferente quando você está diante dos seus olhos aquilo que você de vez em quando cogita pensar e refletir sobre. Então, para que você possa ser, veja bem, uma pessoa extraordinária, Epicteto diz que você precisa saber exatamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Então, mãos à massa e desejo que você
hoje. Antes de dormir, faça um minuto de reflexão sobre isso. Pegue lá uma folha, um caderno, um diário, um bloco de anotações e escreva que tipo de pessoa você gostaria de ser. Eu até digo mais. Eu faço a seguinte provocação a você. Que tipo de pessoa você gostaria que as pessoas estivessem falando enquanto você está lá no seu caixão? Você morreu. Que tipo de pessoa você quer ser lembrada? Como vão ser as conversas em torno, né, do seu caixão? O que as pessoas vão dizer de você? Já parou para pensar? Então, pare e pense, reflita que tipo de pessoa você vai ser lembrada. E a partir disso, pense se realmente é esse tipo de pessoa que você quer. E aí, sim, escreva. Escreva que tipo de pessoa você deseja, você aspira a ser. E veja se você está no caminho, ok? Um segundo apontamento de hoje é com relação à nossa fala. Epicteto nos coloca que nós devemos falar apenas com uma boa finalidade. Então, ele está nos dizendo: fale apenas com uma boa finalidade. Dá-se muita atenção à importância moral de nossas ações e de seus efeitos. O que procuram viver uma vida mais elevada passam também a compreender o poder moral de nossas palavras, tantas vezes esquecido. Um dos sinais distintos mais claros da vida moral é o discurso correto. O aperfeiçoamento do nosso discurso é um dos princípios básicos de um programa espiritual autêntico. Antes de mais nada, pense antes de falar, para ter certeza de que está falando com uma boa finalidade. O falatório vazio é um desrespeito com os outros. A exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito com você mesmo. Vou parar aqui só um minuto, porque ele coloca assim: a exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito com você mesmo. O que ele será está querendo dizer para a gente com isso? Epicteto está querendo dizer que quando a gente chega e vai contando da nossa vida, né, para as pessoas, de qualquer maneira, à torta direito, falando sobre as particularidades da nossa vida, isso é um desrespeito com você. Contar os seus problemas, as suas dificuldades ou vamos pensar assim, os desafios que você tem enfrentado diariamente para as pessoas comuns, uma pessoa que você encontrou no meio do caminho, um amigo, ou sei lá, num bate-papo, aquela coisa de salão, né? Mulher tem muito isso, ou na fila do banco. Pense bem, falar sobre os seus problemas, né? Pode ser um desrespeito com você mesmo. Inúmeras pessoas sentem-se impelidas a dar vazão a cada sensação, pensamento ou impressão passageira que têm. Despejam ao acaso o seu conteúdo mental sem fazer caso das consequências. Isso é algo moralmente perigoso. Se tagarelarmos sobre cada ideia que nos ocorre,
seja pequena ou grande, corremos o risco de desperdiçar ideias que têm real valor em meio ao fluxo de trivialidades de uma conversa vazia. O falar irreprimido é como um veículo descontrolado, desviando-se de um lado para o outro até cair numa vala. Se for preciso, mantenha-se sobretudo em silêncio ou fale com moderação. O falar em si não é bom nem ruim, mas o falar descuidado é tão comum que você precisa estar atento. Uma conversa frívola é uma conversa prejudicial. Além disso, é muito indelicado ser uma pessoa tagarela. Participe de discussões quando a ocasião social e profissional o exigirem, mas cuide para que o espírito e o intento da discussão, assim como o conteúdo, mantenham o seu valor. A conversa fiada é uma atividade sedutora. Não se deixe envolver por ela. Não é necessário limitar-se a assuntos elevados ou filosofar o tempo todo, mas fique atento para que o falatório comum não seja considerado uma discussão de alto nível. Nesse caso, ele tem um efeito corrosivo ao objetivo superior que você escolheu. Quando tagarelamos sobre frivolidades, nossa atenção fica tomada por elas e nos tornamos frívolos também. Você se torna aquilo que dá atenção. Este é um aspecto importantíssimo que Epicteto vem nos assim alertar, que nós nos tornamos aquilo que nós damos atenção. Você parou para pensar já em quantas vezes você está dando atenção para a doença, está dando atenção para o ódio, está dando atenção para as mentiras, para as intrigas, e isso você vai trazendo para você, vai trazendo para a sua vida também. Então, vamos ficar atentos. Nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. De um modo especial, evite acusar, elogiar ou comparar pessoas. Isto é algo, vamos pensar, um desafio que nós temos, porque a maioria das conversas que rolam, cotidianamente na nossa vida estão sempre em torno de talvez acusar, talvez elogiar e talvez comparar pessoas. Nós não falamos, ele ainda coloca aqui que não é necessário ficarmos filosofando o tempo todo, né? Mas as nossas conversas, se você pare você nesse momento para pensar com as pessoas que você conversou hoje, do que você falou? Me diga, você conversou sobre você, a pessoa falou sobre ela, os problemas dela, tudo aquilo que Epicteto está nos dizendo aqui, que não é uma coisa boa a fazer, porque quando nós colocamos a nossa intimidade, nós estamos nos desrespeitando, né? É um pequeno assim toque que ele nos dá. O que mais que você conversou? Você falou às vezes da sua sogra, falou da sua mãe,
falou do seu companheiro, falou de um filho, falou as nossas conversas cotidianas. Elas estão quase, não vou dizer 100%, mas quase, né, que 100% voltadas às pessoas. Nós estamos falando das pessoas, ou bem, ou mal, ou comparando, ou apenas comentando, como a gente sempre diz, é um comentário apenas, é só um apontamento. Mas nós estamos falando de pessoas. Sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você começa a descambar para o falatório fútil, tente trazer sutilmente o rumo da prosa de volta para assuntos mais construtivos. Se, contudo, você estiver cercado de estranhos indiferentes, pode simplesmente se manter calado. Seja uma pessoa bem-humorada e não dispense uma boa risada quando for o caso, mas evite o tipo de riso desenfreado que se ouve em salões e bares e que degenera facilmente e vulgariza ou mostra a malevolência. Ria com, mas nunca ria de. Se puder, evite sempre fazer promessas frívolas. Veja, hoje Epicteto está assim, nos colocando duas questões que são de assim, grande reflexão. A primeira delas é que você defina claramente a pessoa que você quer ser. Então, ele está nos levando a analisar com mais atenção, de uma forma em que você até mesmo registre, né? Escreva sobre a pessoa que você aspira a ser, que você coloque isso no papel. Para quê? Para que você possa consultar a sua autodefinição e poder verificar se você está se mantendo naquilo que você gostaria de ser. E ao mesmo tempo, ele vem nos alertar sobre as nossas falas. O que nós estamos conversando? Sobre o que nós estamos falando? Que finalidade tem essa fala? Eu ainda venho, né, complementar aqui que ultimamente, né, nós realmente estamos conversando sobre coisas muito superficiais. Nós estamos falando de coisas assim, às vezes, tão sem significado, tão sem importância. E nós deveríamos nos ater que, lembra, para Epicteto, o tempo é muito precioso, a vida é preciosa, né? A forma como ele enxerga as coisas é que nós não estamos nessa vida para perder tempo, nós estamos para vivê-la da melhor maneira possível. E viver uma vida da melhor maneira possível é aproveitar o tempo que nós temos, e aproveitando este tempo, eu não vou estar lá falando de coisas sem sentido. Eu não vou estar falando da vida das pessoas. Eu não vou estar falando sobre o que fulano fez ou deixou de fazer, sobre qual foi a atitude de uma pessoa ou outra. Ou eu não vou pegar e falar o que me falaram sobre tal pessoa. Esta é uma conversa realmente
no entendimento de Epicteto vazia, porque ele ainda nos coloca bem aqui, assim, bem claramente, que nós nos tornamos aquilo a que nós damos atenção e que nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. Por que será da mesquinhez? Porque quando nós vamos falar de outras pessoas, veja, nós não sabemos verdadeiramente o que está acontecendo com o outro, mas nós vamos falar da vida deles. Né? Nós não sabemos verdadeiramente o que se passa internamente em uma pessoa, não sabemos verdadeiramente o que ela pensa, quais foram os motivos que elas tiveram aquelas atitudes, ou tomaram aquelas decisões, ou falaram aquelas coisas. Nós não sabemos verdadeiramente, porque a única coisa verdadeira que nós podemos saber é o que nós estamos falando, é o que nós estamos pensando, é como nós estamos. Isso nós podemos verdadeiramente saber. Demais coisas são simplesmente hipóteses. Então, eu convido você a fazer essa reflexão, tanto sobre quem você gostaria de ser, né? Se você está ali se tornando a pessoa que você gostaria de ser. E, ao mesmo tempo, que você pare para refletir no dia de hoje quais foram os tipos de conversa que você teve e me diga depois. Eu gostaria até que, se você pudesse comentar sobre isso, né? Quais foram as conversas que você teve hoje? Você falou das pessoas? Eu acredito que sim, porque eu também falei, eu falo de pessoas o tempo todo, né? Nós falamos da nossa própria vida, isso é um hábito corriqueiro humano, todo mundo faz isso. Então nós conversamos sobre a vida das pessoas, né? Nós falamos sobre nós e sobre as outras pessoas. Mas veja, Epicteto hoje está dando aquele puxãozinho de orelha na gente, dizendo: parem de falar sobre a vida das pessoas, pare de falar sobre as suas intimidades. Procure dizer coisas mais construtivas, procure ter assuntos que sejam mais aprofundados para que você possa falar alguma coisa que tenha alguma finalidade, que não seja apenas as frivolidades da vida. Então, veja, hoje nós temos coisas importantes para refletir, além de todas as quais nós já estamos vindo há algum tempo fazendo reflexões, mas aqui eu disse, a cada caminho, a cada página, nós estamos nos aprofundando mais. E aí nós vamos ter algumas situações em que as coisas vão nos pegar, vão ali, ó, puxar nossa orelha, mas isso é conseguir elevar o nosso nível de espiritualidade. Isso é fazer com que nós tenhamos uma vida melhor. Então, que você tenha uma ótima noite e que você possa elevar o seu nível de bem-estar a partir do momento em que você se conhece, em que você sabe quem você deseja ser e que você consiga, né, a observar aquilo que você anda dizendo e que você só fale aquilo que vai ter uma finalidade, que seja para o crescimento, não para pensar assim, o passatempo, ok? Um grande abraço, uma ótima noite a todos e até amanhã com mais um Leituras e Mate, tá bom? Até mais e obrigado a todos que me acompanharam até o momento.